Um bom dia, meu irmão e minha irmã. O Senhor te dê a paz. Hoje, para a vivência espiritual do nosso dia, nós teremos a parábola dos trabalhadores da vinha. É um desafio para que a gente consiga enxergar a realidade a partir dos olhos de Deus, não a partir da justiça humana. Mas, preparando-nos para ouvir o texto do Evangelho, vamos apresentar ao nosso Pai a oração que é própria dessa semana. Ó Deus, preparastes para quem vos ama bens que nossos olhos não podem ver. Acendei em nossos corações a chama da caridade, para que, amando-vos em tudo e acima de tudo, corramos ao encontro das vossas promessas, que superam todo desejo. Que assim seja. Essa oração parece, sim, que foi inspirada na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, logo no começo ali, o capítulo 2, versículo 9. E a conhecida, querida e já no céu, irmã Miriam, fez um cântico que muitas comunidades conhecem. Os olhos jamais contemplaram, ninguém sabe explicar o que Deus tem preparado àquele que em vida o amar. Esse refrão fala mesmo de que tudo aquilo que a gente possa imaginar, desejar, sonhar, o que Deus promete, o que Deus realiza, está muito além. E é com esse espírito que nós vamos ouvir o texto do Evangelho de hoje, que é o capítulo 20 de Mateus, do primeiro versículo até o 16. Disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores 1 moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça, e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos, até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu 1 moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu 1 moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos 1 moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este, que foi contratado por último, o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja, porque eu estou sendo bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Mais um texto que mexe conosco, né? Com a nossa lógica. Ontem nós ouvimos Jesus nos falando da dificuldade que é para o rico, para quem se apega aos bens desse mundo, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha. E hoje, com essa parábola dos trabalhadores da vinha, nós somos surpreendidos com uma parábola, essa parábola dos trabalhadores, né, que se a gente se coloca no lugar, possivelmente nós seríamos esse que estaria reclamando: pera lá, mas como é que esses começaram a trabalhar por último, vão receber o mesmo que nós? É que a gente se esquece de uma coisa: a justiça de Deus, ela equivale à bondade, à misericórdia. Isso porque Deus ouve, vê aquilo que a gente não vê. Aqueles trabalhadores que estavam lá com colegas, né, certamente pessoas que entendiam a situação de quem não consegue trabalho, era para compreender que ao receber 1 moeda de prata eles teriam o necessário também para sustentar a própria família.
Mas não, a gente sempre se coloca no lugar daqueles que devem ter mais, receber mais. Por isso essa lógica do mérito, ela não, ela é um escândalo, né? Mas ela revela o coração de Deus. Não há um pagamento aqui por merecimento. É o amor de Deus que propriamente se derrama em bondade e misericórdia sobre as necessidades que temos. E de sua parte, e isso que interessa, né? Venha trabalhar na minha vinha, porque fica parecendo que o mais importante aí é o receber pelo trabalho, né? O receber, né, algo. Não, é ter feito algo, no caso, trabalhar na vinha, é que é a causa dessa bondade de Deus, que olha por aqueles que estavam ali sem fazer nada. E às vezes talvez seja um pouco isso a nossa realidade. E mesmo quem procura se desdobrar no serviço das coisas de Deus, seria o caso de a gente perguntar, não teria razão então São Francisco, quando ele disse, olha, meus irmãos, comecemos, porque até agora pouco ou nada fizemos. E a dica que eu tenho, na verdade, é um pedido. Procure participar da reflexão partilhada logo embaixo nos comentários, da questão que eu vou deixar, que é algo que realmente seria importante que a gente partilhasse. Desejo um bom dia, meu irmão e minha irmã. Paz e bem.